Seja bem-vinda em nome de Jesus. Passa a palavra à pastora Nifa Cristina Barbosa, Amém, querido. seminarista do Tarde com Deus. Amém, querido. Graça e paz, meus amados. É muito bom, muito precioso estar aqui com vocês para compartilhar esse momento. Esse material que eu vou estar apresentando a vocês faz parte de um estudo que eu retirei do livro do pastor Marcos de Souza Borges, carinhosamente chamado por nós, Pastor Cote. Eu o conheci na Jocum, na base da Jocum, em Curitiba, e ele é um homem muito precioso, e ele fala para a gente assim: pega a minha lenha e coloca o seu fogo. E esse material, esse estudo, a homossexualidade, a espiritualidade e as heranças espirituais, é algo que se identifica muito comigo, porque quem já ouviu meu testemunho de vida sabe que eu saí de dentro da questão da homossexualidade por conta de uma família completamente esfacelada. Então, esse é um tipo de assunto que me interessa. Ele é um assunto grande, mas eu procurei resumi-lo, passando para vocês aquilo que seria mais precioso, para que vocês guardem no coração e comecem também a ter um certo entendimento da questão espiritual, quando ela é relacionada à questão sexual. Porque a gente não pode separar essas coisas, a gente não pode separar a espiritualidade da nossa vida. Então, assim, você está vendo aí o tema no PowerPoint, a senhora vai passar, pastora Rita? Eu não estou ouvindo a senhora. Abra seu som, viu? Vou colocar. Agora. Ok. A senhora vai colocar o PowerPoint, o primeiro PowerPoint, para o pessoal ver? Sim. Então, tá. Espera um pouquinho. Sim, claro. Dá para ver? Ótimo. Primeiro. Tá perfeito. Perfeito. Isso. Vamos, pronto. Então, tá aí o primeiro PowerPoint. E eu quero falar para vocês o seguinte, que de uma forma bem simplificada, queridos, a homossexualidade ela pode ser definida como uma desordem pneumocomportamental, porque ela vai ser resultante de uma fragmentação do matrimônio e a consequente desconstrução familiar. Infelizmente, quando a gente tira o casamento da família, a gente vai aniquilar a fidelidade, o compromisso, o respeito, a confiança, o altruísmo e a aliança. E estes são exatamente os mesmos valores que, quando nós exercitamos, eles nos tornam participantes da natureza divina e vai alicerçar uma sociedade saudável. Mas, infelizmente, a morte do matrimônio, como a gente tem visto, está produzindo uma sociedade duramente caracterizada pela perda dos vínculos familiares, e o que vai comprometer, tem comprometido de forma gritante o referencial de identidade e de sexualidade, colocando cada vez mais em voga, colocando cada vez mais em cena o homossexualismo, que vai crescendo e se impõe não só como filosofia, mas também como uma ditadura, é como uma nova revolução sexual. Então, a dificuldade para se lidar com esse tipo de questão é que a perseguição sexual e homossexual, meus amados, precisam ser entendidas sob dois parâmetros, que muitas vezes é facilmente impercebíveis, que é o parâmetro da espiritualidade e o parâmetro da herança. Quando se trata de espiritualidade, você precisa entender que não existem espaços desocupados, tá? Ou você vira-se para o lado das coisas de Deus, ou você vira-se para o lado das coisas do inimigo. Eles nunca vão ficar desocupados. É como funciona o conceito de luz e trevas, tá? Então, a gente vê... A senhora pode botar o 2, pastora. Pronto. Eu não estou me vendo. Vocês estão me vendo? E a senhora está sem som, pastora? Eu já coloquei na tela.
Tá, porque eu só estou vendo o PowerPoint e a senhora, mas A não tem senhora problema. só pode ver o PowerPoint mesmo. Tá ótimo, Eu tá ótimo. vi a Então, tela. a gente vê aqui, olha, no PowerPoint 2 aqui, essa passagem que é muito interessante. Ela diz aqui, e na sua testa estava escrito o nome mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. Uma besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmias. E aqui, o que é que a Bíblia está fazendo? Ela está denunciando um sistema dos últimos dias, sistema que vai se fundamentar na iniquidade humana. A testa, ao mesmo tempo que é um ponto cego para nós, é o ponto de maior visibilidade para os outros, tá? Então, o homossexualismo, meus amados, ele é uma afronta contra a imagem e semelhança divina, onde o indivíduo ele não se enxerga, tá? Ele não está se enxergando, mas ele está completamente exposto aos outros. E é exatamente sobre a identidade desse sistema satânico e anticristão que está cada vez mais global, tá? A gente vai entendendo que a identidade desse sistema ela é o quê? Blasfemar, ela é adulterar, ela é prostituir a identidade humana e, principalmente, no seu aspecto mais fundamental e estratégico, é a questão da sexualidade e a reprodução, que ela vem trazendo transtornos em cima disso. E a gente precisa entender que nessa luta, a nossa carne realmente, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, assim, muitas vezes a gente olha para uma pessoa, um homossexual, e nós temos uma tendência de taxar essa pessoa, de criticar, de condenar, e a gente está esquecendo que por trás, a gente esquece que por trás disso existe todo um sistema, toda uma estratégia maligna que está muito relacionada à questão das heranças que a gente recebe também a nível espiritual dos nossos antepassados. Então, assim, a gente não pode ser ingênuo em relação a essas questões. Esse é um tipo de marca da besta, é o nome da blasfêmia, é a numeração da personalidade incompleta, 666. É a identidade prostituída, a sexualidade invertida, o relacionamento satanizado. Então, assim, o coração da família profanado e o coração confuso vai cada vez mais distorcendo a imagem divina. E essa pessoa que está com tudo isso distorcido em sua vida pessoal, tem em sua testa todas essas coisas, mas não se vê, não se percebe. Então, assim, a questão da homossexualidade é um tipo de mistério para a ciência, mas ela vai se explicar pela espiritualidade. Ela não é raça, ela não é gênero, ela não é organicamente genética, ela não é, tá? Ela vai conflitar com a natureza, com a anatomia, com a vontade, com a identidade, com a consciência, com a sociedade e também com a fé. É aprisionador e exerce uma saga que se infiltra e é perseguidora. O homossexualismo, antes de ser um comportamento, é uma entidade espiritual. E olha, gente, ignorar o primeiro parâmetro, que é o da espiritualidade, vai nos deixar num beco sem saída. Por isso, a importância da gente analisar também o parâmetro da herança, uma vez que a herança ela é a espinha dorsal em toda a Bíblia. A primeira coisa que a gente tem que discernir nesse sentido é a diferença gritante que existe entre a influência ou a tendência homossexual e a prática homossexual. Por quê? A tendência ela vai se fundamentar em uma perseguição. A tendência ela é involuntária, a tendência é conflitante, a tendência é espiritual. Já a prática, não. A prática ela é moral, ela é pecaminosa, ela é resultado de uma escolha, ela é resultado de uma vontade
que foi rendida, tá? Então, é muito importante que a gente ter esse discernimento, porque muitas vezes, sem esse discernimento, a gente vai chegar para uma pessoa, quando a gente identifica a pessoa cheia de tendência, aqueles trejeitos, aquelas coisas todas, a gente vai chegar para essa pessoa que provavelmente nem teve uma prática e já vai condenando, já vai taxando aquela pessoa. E essa pessoa está vivendo um momento de grande conflito em suas emoções. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque o que está operando aqui já sobre a vida dessa pessoa que está sendo perseguida, atormentada por essa tendência, já é um espírito de rejeição. E se nós, como igreja, não entendermos isso, a gente vai fazendo o papel do inimigo na vida dessa pessoa, tá? Então, a gente precisa prestar muita atenção. Enquanto a prática homossexual, a prática está ligada às escolhas do indivíduo, a tendência está ligada às heranças, e são as heranças espirituais. Eu vou explicar isso mais na frente, porque eu sei que é um assunto assim bem delicado, tá? Mas por que é um assunto bem delicado? Porque, infelizmente, para muito de nós, o ensino sobre as heranças é um ponto cego, porque a nossa cultura ocidental desenvolveu algumas viseiras que impedem de enxergar esse princípio bíblico da forma como ele é, tá? Mas um aspecto essencial da existência é que nós não somos seres isolados. Reprodução significa produzir alguém da mesma espécie, sujeita a condições similares, ok? Ou seja, eu, você, os nossos filhos, os nossos amados, nós somos resultados de uma dinastia, somos resultados de uma estrutura familiar que é multigeracional, que pode ser descrita organicamente por uma árvore genealógica. Então, nós precisamos entender o indivíduo e as influências que o moldam, sob o aspecto de um sistema familiar planejado por Deus, que pode se tornar funcional ou disfuncional. Então, você olha para uma pessoa que está dentro de uma família completamente disfuncional, você percebe claramente, pelo comportamento, pela forma como ela vive, como ela encara as coisas, que ela foi gerada dentro dessa confusão, dessa turbulência. A gente não pode deixar de considerar isso, porque todo ser humano precisa de algo essencial para construir a sua personalidade. E que algo essencial é esse? É a estrutura familiar. E é nessa estrutura familiar, dentro dessa estrutura familiar, que nós vamos adquirindo as nossas heranças também espiritual, tá? E nós estamos, veja bem, nós estamos sujeitos a vários tipos de herança. Estamos sujeitos à herança genética, à herança material, à herança cultural, à herança linguística, à social, à nacional tribal e, principalmente, também à herança espiritual, tá? E aí a Bíblia vai nos ensinar que os pecados não redimidos dos nossos pais, quando são correspondidos com rebelião e desonra dos filhos, vai produzir uma perseguição espiritual de natureza correspondente. A gente percebe, eu não sei você, mas eu sei exatamente o que foi que eu repeti a nível de desonra, a nível de rebelião, a nível sexual. Eu sei de onde vieram tudo isso, ou tudo isso sobre a minha vida, dentro da minha família, depois que eu me converti e passei a observar o quadro da minha família como um todo. Então, a gente vê essa repetição. E exatamente no final, a gente acaba repetindo a mesma história. E isso aí, meus queridos, é que precisa ser entendido como uma lei, que é a lei da herança, tá? E é cada vez mais fácil você observar que uma pesada influência homossexual resulta
de uma linhagem familiar como uma linhagem familiar que é lesionada e contaminada moralmente pela perversão na área da sexualidade. A gente vê essas coisas de forma muito, muito clara. Então, assim, é preciso que a gente guarde isso no nosso coração, tá? Porque a gente não tem como isolar a sexualidade da espiritualidade e da reprodução. Não temos. Isso, então, significa o quê? Que todas as escolhas que se faz no campo da sexualidade, ela vai determinar o tipo de influência espiritual que será propagada para a próxima geração, ok? E isso é muito sério, porque veja só, você como pai, você como marido, você como mãe, você como esposa, vocês precisam entender uma coisa: é o seu comportamento no campo da sexualidade, tá? Que está realmente produzindo uma influência que vai alcançar as suas gerações futuras. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo escondido, né? Que ninguém está vendo, mas o reino espiritual, ele tira selfies da nossa vida, tá? E as disfunções e transgressões sexuais, elas vão sendo reproduzidas ao longo do processo de reprodução, manifestando-se na forma de malignas e acirradas perseguições. Por isso que é muito importante, sabe, gente, a gente entender essa questão das heranças. A gente precisa entender isso, porque ninguém planeja ser homossexual no futuro. Ninguém planeja ter esse tipo de atração. Ninguém planeja ser pedófilo. Ninguém planeja ser ladrão. A gente não planeja essas coisas. Mas esse tipo de guerra interior que acontece no coração, no nosso coração, nessas áreas, envolve muitos conflitos, trazem muitas aflições, que terminam por transtornar todos os aspectos da vida da pessoa. E eu vou dizer, essas confusões, essas angústias, essas aflições, também está acontecendo com muita gente que quer servir a Deus com seriedade. Tá acontecendo, tá? Porque a gente tem que entender que a essência de toda a questão que nos envolve, ela não é apenas psicológica ou sociológica, ela é espiritual, tá? E não existe uma natureza homossexual, mas uma perseguição que se infiltra através das heranças. Esse tema da herança é muito rejeitado no meio de muitos cristãos, mas se você parar para analisar, tá? Se a gente considerar o campo da herança, onde a Bíblia ela vai estabelecer uma esfera onde Deus fala: eu sou o Senhor que visito a maldade dos pais até a terceira e quarta geração. Por que terceira e quarta geração? Porque aí você pode estabelecer uma esfera de mapeamento através de uma árvore genealógica. Ou seja, é você, seus pais, seus avós e seus bisavós. E aí você tem um campo, você tem um campo onde você tem o poder de observação. E esse poder de observação você pode perceber até a idade da razão de uma criança, que e tudo que acontece na vida dessa criança nesse tempo, ela não pode ser responsabilizada, porque é o campo da herança. Mas daí para frente, quando você como homem, quando você como mulher de Deus observa a tendência daquela criança, né, após essa idade da razão, é onde você entra para ministrar e firmar a identidade dessa criança, para que ela, dessa tendência, não pule para uma escolha, que foi o que aconteceu comigo. No momento de mais angústia, de mais aflição, de mais dúvidas, medos e incerteza. Por que, meu Deus? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou atraída por uma mulher? O que está acontecendo comigo?
Exatamente nesse momento, eu estava completamente só. E aí, o que é que acontece? Você começa a pensar, bom, eu acho que eu nasci assim, eu sou assim mesmo. E aí você termina fazendo uma escolha, tá? E o diabo se encarrega rapidinho de proporcionar que você encontre alguém para que essa escolha se concretize. Mas aí tem aquele espaço vazio do pai e da mãe na vida dessa criança. Então, a gente precisa entender, coloca o 3, pastora Rita. A gente precisa entender, então, meus amados, que tudo na vida de uma pessoa envolve um processo, uma construção, tá? Então, assim, e para restaurar isso, dá trabalho. Desconstruir e reeducar dá trabalho. Então, a gente precisa, e para a gente desconstruir algo que foi arraigado no coração de uma pessoa, a gente precisa também entender como foi que se deu a construção, tá? Aí a senhora coloca o 4, pastora Rita, por gentileza. Aí eu vou estar compartilhando com vocês alguns tópicos, tá? Que vai mostrar para a gente aonde é que se dá a construção de uma herança familiar dentro dessas áreas de perversões sexuais. Por exemplo, a questão da orfandade paterna. Tem coisa que doa mais a vida de uma pessoa do que a ausência de um pai, ok? Na cobertura familiar, a gente sabe que enquanto a mãe nutre os relacionamentos, o pai ele vai desempenhar a função de afirmar a consciência moral e sexual dos filhos. E tanto a masculinidade do filho quanto a feminilidade da filha pode ser afirmada ou duvidada, tá? Em virtude da postura paterna, ok? Essa figura paterna está oferecendo segurança ou carência? Então, você começa a ver, tá? Essa coisa descompensada no coração de um filho. Então, assim, o homossexualismo, meus amados, e o lesbianismo, eles estão intimamente associados à ausência de referencial paterno. E o mais relevante no desempenho da função do pai, por incrível que pareça, não é a sua presença, mas é o seu significado. Ou seja, o que é que o pai significa no coração do filho? Representa dentro do coração do filho o senso de segurança, que vai trazer a responsabilidade, a provisão, a fidelidade, e tudo isso associado a um estilo de vida, tá? Que é comunicado para os filhos. Os filhos observam tudo aquilo que o pai e a mãe faz. E a ausência desse referencial paterno, meus queridos, vai produzir um déficit de direção, de limites e segurança, que são os papéis a serem desempenhados pela figura do pai no coração de uma criança. Ok? Então, assim, a gente precisa entender que, infelizmente, o que se tem produzido ultimamente na vida dos filhos é um profundo sentimento de desproteção e uma debilidade afetiva crônica, que vai resultar em quê? Em grandes desordens e confusão no campo da sexualidade. Ou seja, é uma tremenda confusão entre a afetividade e a imoralidade. Aí no PowerPoint 5, bote o 5 aí, pastora, tá? A gente vai justamente ver a confusão entre a afetividade e a imoralidade. A imoralidade, meus amados, ela impõe um estilo de vida tão frustrante quanto viciante. Em um mundo de carência e deficiências emocionais, o amor puro, a confiança, a lealdade e o compromisso torna-se uma utopia. Isso parece que não existe. A rejeição paterna, seja passiva ou ativa, produz um vazio espiritual devastador na vida dos filhos. E produz mesmo, eu sei o que eu estou falando. Rejeição produz carência e ansiedade.
A tendência é compensar um déficit emocional com crédito de concupiscência, como mostra aqui a figura do PowerPoint, tá? A rejeição paterna vai trazer a confusão entre a afetividade e imoralidade, que vai ser igual à perversão sexual, tá? E a tendência vai ser compensar carência, concupiscência e imoralidade. Daqui fica carência efetiva, concupiscência moral, rejeição, é aquele ciclo que parece que nunca tem cura. E por mais que se tente, hoje em dia a gente vê romantizar esse tipo de carência, rotulando a homossexualidade de homoafetividade, o que sobra é imoralidade, impureza e muita sacanagem. Vocês desculpem a expressão, mas não há fidelidade nesse meio, não há honestidade, não há transparência, é um meio cheio de corrupção, de engano, tá? A gente, no início, até tenta construir uma família, morar junto, ter uma casa com tudo que uma casa precisa ter dentro, e a gente acha que aquilo ali é a felicidade, e mais na frente você deixa tudo aquilo por outra pessoa. É como se você fosse um animal no cio. Aquilo que lhe parece ser mais bonito e agradável aos olhos é o que está em voga para você, é o que vale no momento. Então, na realidade, esse nome lindinho que estão querendo colocar de homoafetividade não tem nada a ver, porque só traz realmente uma imoralidade, impureza e infidelidade. Aí a gente vê no PowerPoint 6 o colapso dos papéis no casamento, tá? E esse é um efeito colateral direto do anterior. O que está em foco neste ponto é a marginalização do pai, tá? A marginalização moral e social do pai, correspondida pela superproteção da mãe. A gente precisa entender uma coisa: a mecânica emocional do relacionamento conjugal e os seus efeitos na vida dos filhos é algo bem interessante. Por quê? Porque o homem e a mulher, eles têm mecânicas diferentes que estabelecem necessidades emocionais diferentes. Enquanto a principal necessidade emocional do homem é se sentir respeitado, a da mulher é se sentir segura. E a verdadeira fonte de respeito é a integridade e a lealdade que não negocia valores, enquanto a verdadeira fonte de segurança é a confiança. Então, a fonte do respeito é a integridade e a lealdade, tá? E a fonte de segurança é a confiança. Então, como seria uma família funcional, né? Como é a dinâmica de uma família funcional? Seria um marido confiável, responsável e amoroso, que nutre sua esposa com segurança. Por sua vez, a esposa segura, que respeita, coopera e se entrega inteiramente ao marido. E tudo isso produzindo um ambiente emocional de incentivo, proteção e descanso em torno dos filhos. Isso parece uma utopia, né? Mas é exatamente esse o princípio de Deus estabelecido para a família. É essa questão da integridade, da lealdade, da confiança, né, do apoio, do respeito, onde dentro dessa família você vai ter seus filhos, eles serão incentivados, eles serão protegidos, eles terão descanso, eles terão confiança naqueles que o nutrem e naqueles que foram colocados por Deus para lhes proteger. Isso é a família, o princípio familiar de Deus para mim e para você, tá? Mas, infelizmente, o impacto que é causado pelo adultério, pelo alcoolismo, pela violência, praticado pelo marido, vai destruir sua credibilidade, matando o casamento e desestrutura emocional a sua mulher, tá? A marginalização do marido gera insegurança na esposa.
Como a mulher não suporta se sentir insegura, sua reação imediata vem como? Vem através da forma de descontrole emocional e de desrespeito ao marido. Nada pior para uma mulher que um homem moralmente fraco, sem iniciativa, banana, entre aspas, desleal, irresponsável e imaturo. Por sua vez, o homem não suporta se sentir desrespeitado. Sofrendo esse tipo de impacto, ele tende a se marginalizar ainda mais, produzindo mais insegurança na mulher, que reage com desrespeito ao marido, tá? E que continua se marginalizando cada vez mais, como a gente vê aí no PowerPoint. Então, meus queridos, a ausência do referencial paterno, compensada com a superproteção da mãe, porque a mãe vai querer tomar o lugar do pai, porque o pai é ausente, o pai é desleal, é um banana, é responsável, é moralmente fraco, não tem iniciativa. Então, o que é que a mãe faz? A mãe, como uma galinha, vai botar os filhos debaixo das asas. Mas essa superproteção materna, ela pode, com certeza, se transformar numa delinquência e trazer uma distorção da identidade sexual do filho ou da filha. Então, a gente precisa considerar essa dinâmica também num quadro de homossexualidade, ok? No PowerPoint 7, tá? A gente vê a seriedade da concepção fora do casamento, chamado bastardia. E esse negócio aqui é algo realmente muito sério e muito forte, porque outro aspecto muito importante das heranças espirituais, que influi na prestação, que influi na questão da homossexualidade, reside na concepção humana. Por quê? Porque a concepção humana, ela é a nossa gênese espiritual, ok? A sexualidade, ela está implícita na concepção, porque a nossa história da nossa concepção, é o coração, é a alma, é a nossa parte mais íntima, tá? Então, o não casamento, ele descobre, ele retira a legalidade, ele retira a cobertura espiritual do filho, e é daqui que vem exatamente o conceito de bastardia. Por quê, gente? O sexo, ele é um presente de Deus para nós. E o sexo, ele é altamente espiritual, muito espiritual. E Deus é tão lindo, tão perfeito, que ele desenhou a anatomia humana de uma tal forma, que está implícito no relacionamento sexual, um compartilhamento de sangue. Cada vez que um homem e uma mulher têm um relacionamento, pequenos vasos se rompem, e aquilo ali é um pacto de sangue. E a gente sabe que o sangue, ele tem prioridades espirituais. Por quê? Porque ele vai ligar o mundo físico ao mundo espiritual. Este sangue vai estabelecer uma aliança que vai determinar a proteção ou a desproteção da família. E esses filhos e família é algo tão sagrado, que só podemos gerar através de um pacto de sangue, através de uma aliança fundamentada na fidelidade sexual, que deve perdurar por toda a vida. Então, o que eu acho incrível é que, hoje em dia, se tem relação sexual à torta e à direita. Você sente atração, você acha bonitinho e você vai ter uma relação sexual, de repente a mulher engravida e aborta, descarta aquilo, não tem noção nem consciência da seriedade espiritual que existe dentro de um coito sexual, da importância de você ter esse coito dentro de um matrimônio, da aliança de um matrimônio, tá? Porque, na realidade, a relação sexual, minha gente, ela é uma celebração, é uma ceia que vai tipificar o quê? Vai tipificar o encontro de Cristo com a sua noiva. E toda relação sexual, ela envolve esse pacto de sangue. Então, é o princípio mais... E a gente sabe que o princípio mais elevado do Evangelho
é o sacrifício, é o sangue, que é exatamente onde se fundamentou a nossa redenção, tá? Então, todo derramamento de sangue, meus queridos, está associado a um altar, seja ele divino ou demoníaco. Então, se você tem uma relação com uma mulher e esta mulher engravida, essa mulher não é sua esposa, essa mulher você nunca viu, ou você é casado e tem outros filhos, ou você é solteiro e está passando pau em qualquer um, mas essa mulher engravida, essa criança foi gerada em cima de que altar? Foi gerada em cima de um altar divino ou em cima de um altar demoníaco? Onde a gente sabe que a palavra de Deus diz que é imaculado e santo seja o leite sem mácula, não é isso? Do casamento. A gente vê isso claramente na palavra de Deus. Então, assim, a questão da bastardia traz para a vida do filho uma perseguição a nível sexual terrível, porque todos aqueles espíritos demoníacos que estiveram presentes naquela relação sexual, eles são transferidos para a vida do filho. E quase 100% de crianças geradas fora da aliança do casamento, elas sofrem algum tipo de abuso, ou molestamento sexual ou homossexual na infância. Isso é uma estatística que a gente vem colhendo através de atendimentos e mais atendimentos. Então, a criança que é formada dentro de uma bastardia, ela é um alvo fácil para ser molestada, para ser perseguida, para ser atormentada por espíritos imundos na questão sexual. Aí a gente vai no PowerPoint 8, pastora. É o legado e prática de perversão sexual, bestialidade e homossexualidade na linhagem familiar. Veja só, queridos, a prática geracional de imoralidade vai construindo um crédito de injustiça que respalda a influência demoníaca. Isso não apenas autoriza o mesmo tipo de perseguição, como estabelece encobertamente uma cultura de perversão sexual na linhagem. Quando você para olhar para a sua família, você percebe muitas dessas coisas no seio dela. Pecados como incesto, bestialidade, homossexualismo, pedofilia e outras perversões tendem a ser praticados encobertamente, deixando a descendência ainda mais refém de uma influência espiritual em relação a esses mesmos comportamentos. Então, você percebe que a sua descendência começa a repetir aquelas coisas que você fez ali de forma escondida. Então, assim, esse vai ser um tipo de legado, esse é um tipo de legado fundamental que deve ser averiguado, tá? Ao se tratar de uma situação de tendência emocional. O que é que acontece? Você vê uma pessoa sua, uma criança ou um adolescente com com tendências à homossexualidade. Ele não está na prática, ele está na tendência, ele está nos trejeitos, ele está naquele momento de aflição. Então, o que é que você vai parar para pensar? Espera aí, esses pecados que eu citei aqui agora, tá? Eles foram praticados de forma encobertamente na minha geração pregressa. Por que que isso está acontecendo? Então, a homossexualidade atrai esses tipos de pecados, vai atrair essa tendência homossexual a nível de perseguição espiritual, tá? E o que é que acontece? O que é que está acontecendo? Muitos pais que foram envolvidos na imoralidade ou que foram abusados sexualmente ou homossexualmente na infância, eles procuram o Ministério de Aconselhamento, tá? Quando percebem que os filhos começam a apresentar precocemente os mesmos sintomas da perseguição homossexual que eles sofreram. Isso é muito interessante, porque salta aos olhos dos pais, mas a maioria das vezes os pais não estão nem aí para os filhos, eles não estão vendo aquela criança. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava começando com a tendência, quando eu estava mostrando os trejeitos,
não tinha ninguém, minha mãe não estava perto de mim, meu pai já era falecido, eu não sei nem o nome do meu pai, entendeu? Não sei nem quem é meus avós, meus bisavós. Então, como é essa herança? Que herança tem sobre mim? Tá? A nível espiritual, tinha sobre mim, porque hoje em Cristo Jesus, todo esse processo na minha vida, todo esse processo de reeducação, de libertação, foi restaurado, em nome de Jesus. E aí a gente vê o PowerPoint 9, pastor. A prática de relacionamento incestuoso na infância, é o 9, tá? Então, esse é um aspecto fundamental, tá? A se investigar quando se trata de uma perseguição homossexual, ok? O incesto sempre foi uma prática altamente preocupante e acontece com uma frequência maior do que muita gente imagina, tá? Principalmente nessas famílias que são fragmentadas e aglutinadas, onde não há privacidade, ou em famílias moralmente desestruturadas, onde os filhos, como foi o meu caso, ficavam mais expostos, tá? Então, certos limites morais, eles são quebrados de forma tal que o resultado não é outro senão a infiltração espiritual de vários tipos de perversão sexual, dentre eles a tendência homossexual. E é preciso que haja reconciliações cirúrgicas ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer agora 22 anos de conversão e eu passei por vários momentos de libertação em minha vida, passei por muitos aconselhamentos, mas uma coisa muito preciosa que Deus ministrou ao meu coração foi que eu quis mergulhar em Deus. E mergulhar em Deus leva você a alcançar, pela graça dele, uma libertação completa. Tá? No PowerPoint 10, a gente vai verificar aí a situação crônica de adultério na vida dos pais. Lembre-se que eu estou falando para vocês de tópicos que levam um filho a adentrar na questão da homossexualidade, ok? Então, assim, em muitos casos, a perversão dos filhos é o efeito colateral da imoralidade oculta dos pais. Nós vemos que Absalão fez a luz do sol, aquilo que Davi fez escondido com Betseba. Então, isso aí, esse efeito colateral da imoralidade que se vê nos filhos, é exatamente aquilo que foi feito e oculto pelos pais. É o que eu digo para vocês, o reino espiritual tem olhos, e ele é mais vivo do que a gente imagina, tem mais vida do que o que a gente imagina. E mesmo que não venha ao conhecimento da família, o adultério praticado por pai ou mãe faz com que algo se quebre espiritualmente, abalando a intimidade do casal e desprotegendo os filhos. A transferência do espírito de adultério e imoralidade, acrescida da dor de um divórcio, o sentimento de insegurança, abandono, solidão e falsa culpa deixam a criança em uma tremenda desvantagem espiritual. Ela está simplesmente exposta a tudo isso, porque ela se sente abandonada, às vezes ela sente culpa, porque ela acha que os pais estão se separando por conta dela. Então, ela está numa tremenda desvantagem em todos os aspectos da sua vida. E tudo isso, meus amados, pode facilmente servir de alavanca para motivar envolvimentos errados e distorções no campo da sexualidade. E aí você vai querer cobrar o comportamento do filho ou da filha com a vida em desacordo. É completamente impróprio você tentar fazer isso como pai e mãe. Cobrar comportamento com a vida em desacordo em cima de qualquer área da sua vida é impróprio. Se você está completamente endividada, como é que você vai falar sobre finanças? Se você está em pecado sexual, como é que você vai ministrar a santidade? Isso é impróprio. Então, a gente tem que acordar para uma realidade da seriedade que existe no reino espiritual. Então, no PowerPoint 11,
Outra coisa que vai atrair a homossexualidade para uma pessoa é a rejeição do sexo, tá? Certas declarações que os pais fazem, ou que as autoridades, algumas autoridades sobre nós fazem, têm um poder maior, muito maior do que o que a gente imagina. E se concretizam. Por quê? Porque a gente tem a tendência de acreditar nas palavras das pessoas que acreditamos, que confiamos. E aí, ainda que essas palavras sejam mentirosas e condenáveis, a gente acredita, porque a palavra tem poder, a gente sabe, porque o princípio ativo da criação fundamentou-se em quê? Na palavra. E disse Deus, e disse Deus. Então, a palavra tem poder, a sua palavra tem poder sobre a vida do seu filho, dos seus netos, dos seus parentes. Então, abra sua boca, ora, abençoa, profetiza vida, profetiza cura, profetiza libertação, porque a tua palavra tem poder sobre a vida dos teus familiares. O 12, pastora. Aqui está consagrações religiosas e envolvimentos com entidades espirituais, né? É muito comum que as pessoas apelem para as coisas sobrenatural, né? com o intuito de manipular favores sentimentais e sexuais, através de pactos, de simpatias, de rituais, de banhos e diversos outros tipos de trabalhos e consagrações. E algumas dessas entidades demoníacas, elas desempenham a tarefa específica de perverter e confundir a sexualidade humana. E aí a gente pode tomar como principal exemplo uma entidade que é chamada de Oxumaré. Ela é conhecida como Deus da ambiguidade, simbolizado pelo arco-íris, né? Que, coincidentemente, é a marca mundial do movimento homossexual. Então, o que é que essa entidade promove? Ela é uma das diversas expressões de Satanás, tá? Um Deus ambíguo, né? Duplo, que pertence à água e pertence à terra, que é macho e que é fêmea. Então, assim, por 6 meses, durante 6 meses, a pessoa funciona sexualmente como homem, durante 6 meses como mulher. E assim a gente vai vendo essa confusão, tá? Dessas consagrações que muitas vezes os pais fazem no tempo da ignorância, pega a criança, bota. Eu ministrei uma moça que ela vinha toda noite, uma entidade demoníaca vinha ao seu quarto e foi uma luta, porque essa menina, quando criança, com 2, 3 anos de idade, a mãe consagrou ela a um tal de um soldado deitado. Eu não sabia nem que desse cabo existia, mas eu fui pesquisar na internet e tem. E tiraram a roupinha dela e vestiram uma roupinha daquele. Então, fizeram aquela troca, e essa pessoa passou a ter perseguições, né? Perseguições terríveis. Então, essas questões que os pais e as mães e a mãe fazem, simpatia também para conseguir favor, como eu falei antes, tudo isso acarreta perseguição espiritual para a vida dos seus descendentes. Aí o PowerPoint 13 vai falar sobre a questão da pornografia, tá? Então, assim, atualmente, nós temos presenciado, gente, uma erotização cultural através da pornografia. Meu Deus do céu. Televisão, quando você para um pouquinho para ver, você fica chocada com o que você vê e com o que você ouve. O sexo cada vez mais se agiganta como um ídolo, tá? E a gente precisa saber que o nosso cérebro é o principal órgão sexual do ser humano. Não existe limite para as fantasias sexuais dentro de uma mente. E essas fantasias, elas podem até evoluir para neuroses, se transformando nas mais terríveis cadeias demoníacas. A pornografia, ela é viciante, 10 vezes mais que a heroína e a cocaína. Por isso, ela
tende a tornar-se uma prática compulsiva, altamente compulsiva. E a pessoa perde tempos e tempos e tempos quando entra no mundo da pornografia, tá? A gente vê aqui, ó, o prazer sexual migra de dentro para fora no casamento, tá? Distorce a natureza do prazer sexual, produzindo perversão. Já é estatístico dizer que muitas pessoas que não tinham nenhuma tendência para a homossexualidade passaram a ter através do uso compulsivo da pornografia. Por quê? Porque a pornografia, ela vai aos poucos conduzindo a pessoa pela ladeira da depravação, destruindo limites internos, provocando curiosidades insaciáveis, tá? E despertando instintos contrários à natureza. Dentre eles, um estranho desejo também de experimentar a homossexualidade. Então, a pornografia, ela vai levando você a uma degradação moral terrível, porque você passa a ter relações homossexuais, relações com animais, você começa a entrar na pedofilia. Então, é realmente muito delicada essa questão da pornografia. No PowerPoint 14, tá? A gente vê aqui a questão do abuso ou molestamento homossexual na infância. E esse é o golpe fatal, meus queridos, que leva muitos a se enveredarem pelo caminho da homossexualidade. Eu fui abusada sexualmente e fui abusada moralmente. E assim, é muito, muito, muito complicado, muito difícil, é um saque muito grande, é o assassinato da identidade e da personalidade, a tal da molestação e do abuso físico e emocional, tá? Porque, independente de outros fatores que eu já mencionei, uma criança abusada ou molestada sexualmente tem enormes chances de se envolver na homossexualidade. E, sem sombra de dúvida, meus queridos, a homossexualidade ela está intimamente ligada com algum tipo de abuso, ou visual ou físico, ou molestamento sexual na infância. Às vezes, uma criança é exposta à pornografia, tá? Que um adulto vem e mostra para ela com o intuito de molestá-la. E a gente sabe que o abuso sexual é o mais grave ato de violência e humilhação que alguém pode sofrer. Verdadeiramente é um assassinato da identidade da pessoa. Nem o espancamento físico causa danos tão profundos e duradouros quanto o abuso sexual. É algo que deixa dentro do seu peito um vazio e uma ausência completa de entendimento, até que você amadureça e você adentre num tempo em Cristo Jesus e comece a entender a questão da espiritualidade, tá? Normalmente o abusador usa de vantagem física e intelectual para manipular e seduzir. Seu alvo é sempre alguma criança que se encontra vulnerável, para variar, descuidada pela família ou por uma família desatenta. E você pode ter certeza de uma coisa, geralmente o pedófilo, ele sabe muito bem como seduzir uma vítima. Por quê? Porque ele também foi seduzido e abusado. E agora só está sagazmente repetindo o mesmo processo do qual ele foi vítima. Então, a tendência de uma pessoa abusada é se fechar na mentira que a culpa do que está acontecendo é dela. É algo muito sinistro, queridos. Com o tempo, a pessoa abusada passa muitas vezes a assimilar uma tolerância absurda aos mais repugnantes níveis de abuso, violência e até mesmo perversão sexual. E essa tolerância ao intolerável, ao abusivo, ao pecaminoso, é a passividade que acaba migrando para muitas outras áreas da vida da pessoa, debilitando a vontade e produzindo flacidez moral. Ou seja, a pessoa tem uma consciência cauterizada. No PowerPoint 15, a gente vai ver aqui a questão da
perseguição vezes a natureza. Novas pessoas surgem do nada com as mesmas intimidações e abuso, tá? Isso pode conduzir a pessoa a uma vida de homossexualidade ou prostituição, trazendo inclusive uma infestação demoníaca. A vontade fica acorrentada pela sexolatria. O abuso sexual hospeda uma entidade demoníaca que deprava relacionamentos ilícitos e bloqueia com frigidez a impotência e o relacionamento conjugal. Ou seja, aquilo que é ruim, ele faz com que se torne cada vez mais depravado. E aquilo que é certo, ele gera a frigidez e a impotência. Os sintomas na vida de uma criança abusada, eles são sempre muito claros. Elas evitam os pais, elas se isolam, elas perdem a vontade de brincar, normalmente perdem o apetite e machucam-se. Não sei se vocês já viram jovens, quantos jovens hoje se cortam com a gilete, ficam se cortando, passando a gilete na coxa, entre as coxas, no braço, na pele fina, porque aquela dor que ela está sentindo ali ameniza um pouco a dor que o abuso sexual promoveu nas emoções dela. Então, assim, é muito complicado, sabe? Porque a pessoa que é abusada, e se ela não encontra um apoio, uma ajuda, uma cobertura, ela vai entrar em muitos ingredientes tóxicos, como a culpa, a falsa culpa, muita vergonha, ódio de si mesma, autorrejeição, inferioridade, passa a ser possessiva. Então, assim, realmente é algo muito delicado. E todos esses fatores mencionados podem se sobrepor, engendrando uma perseguição homossexual que conflita com a vontade da pessoa e fere traumaticamente a identidade dela. E eu vou dizer para vocês, sem uma perspectiva divina de redenção, essa é uma guerra injusta, onde a vontade acaba sendo vencida e a tendência se transforma numa prática sexual. Então, todos esses pontos que eu falei para vocês aqui, que pontuei para vocês aqui, são fatores que contribuem para uma vida dentro da homossexualidade. E a gente vê o 16 aqui, pastor, a senhora, discernimento fundamental, aceitação e aprovação, tentação e prática. O último é esse 18, deixa nesse 18 aí, pastor. Então, assim, veja só, a gente precisa, nós como cristãos, né? Nós como povo de Deus, nós temos diante dos nossos olhos uma geração perdida de jovens, tá? Que estão tendo vida sexual muito cedo. A gente está vendo essa questão, essa loucura dessa ideologia de gênero que está completamente, que tem por objetivo esfacelar a família, porque enquanto o homossexual quer construir uma família, a ideologia de gênero quer desconstruí-la, quer acabar com a família. Então, nós como cristãos, nós precisamos atentar e se capacitar, porque você veja, é um assunto muito complexo. Eu fiz um resumo, foi uma coisa que eu falei rápido, e eu sei que algumas coisas ficam não dá para se acompanhar, você muitas vezes não consegue entender, fica meio imperceptível, mas é algo que nós, como povo de Deus, já amadurecidos na fé, na caminhada com Cristo, precisamos nos capacitar para ajudar essa geração que está completamente perdida como ovelhas sem pastor. Então, assim, a questão da aceitação e da aprovação. Eu passei por uma aceitação muito preciosa quando eu fui chegando à igreja, tá? Porque essa aceitação ela é incondicional e ela está ligada ao valor intrínseco de todo ser humano. A aceitação ela vai valorizar
a singularidade do indivíduo. A aceitação, ela é absoluta. Então, assim, a aceitação daquele ser humano que está chegando, tá? Sem fazer para com ele acepção de pessoas, vai levá-lo a se sentir respeitada, a se sentir amada, a conhecer o que é o amor. Vai levar essa pessoa a saber o que é se assentar na mesa, à mesa para almoçar, para jantar, para tomar um café, como uma família, tá? Vai se sentir respeitada, ter a certeza de que ninguém ali está querendo levar ela para a cama. Esse é o nosso papel como povo de Deus, aceitar. Agora, a aprovação, ela já é incondicional, porque aí ela vai estar ligada às escolhas da pessoa, tá? E vai avaliar motivações e atitudes e é relativa ao comportamento. Então, assim, que é isso aqui? É, é, é esse princípio da tolerância que a gente precisa equilibrar, tá? A gente tem que ter essas duas respostas em relação às pessoas. Chegar um homossexual para você, como você vai agir? Você tem a aceitação e você tem a aprovação. A aceitação vai mostrar para ela tudo que eu falei para você, porque foi o que eu senti, tá? Mas a aprovação ela vai ser condicional. Você tem que realmente abrir para aquela pessoa, mostrar a realidade, e ter um trabalho de formiguinha. É esse trabalho que muita gente dentro da igreja não quer ter, porque é um trabalho que é feito nos bastidores. É o trabalho do aconselhamento, é o trabalho da libertação, é o trabalho do discipulado. E isso aí é algo muito precioso quando você resgata e restaura uma vida. Por exemplo, a minha vida, tá? A minha vida foi restaurada, tá? Porque o amor de Deus, o amor que eu recebi através das pessoas, que era o amor de Deus, tá? Restaurou e me fez voltar ao propósito eterno que Deus tinha para a minha existência na Terra. Então, assim, meus amados, é muito importante que a gente atente para essa questão da aceitação, tá? Porque a gente sabe que a prática homossexual ela é pecaminosa e que o aguilhão da morte é o pecado, né? Mas e a gente sabe também que a homossexualidade mutila a identidade sexual, leva a nível abominável de corrupção, de perdição. Está lá no livro de Romanos, não há nenhuma afeição natural. Então, assim, a gente precisa realmente se compadecer dessas pessoas que querem ser recebidas, que precisam de ajuda. Esse povo vai chegar na igreja pedindo ajuda. E para a gente encerrar, a questão da tentação, vezes a prática, que está aqui no 18, né? Eu acho que eu pulei porque eu falei em são aceitação e aprovação, mas tudo bem, foi um antes. A tentação vezes a prática. Olha só, gente, tentação todos nós temos, tá? Nós temos as tentações. Porque nenhum ser humano, enquanto vive em seu corpo terreno, está totalmente imune em relação à tentação. Cada um sabe, tá? Aonde tem as suas fraquezas. Porque a gente sabe que o princípio do pecado, ele vai se fundamentar em um apelo aos desejos e aos sentimentos que estão intrínsecos dentro da nossa alma, estão arraigados, tá? Mas a gente nunca pode esquecer, e eu amo esse versículo de Tiago 1, 14 e 15, que diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera morte. Você pode ver que toda pessoa que se dá mal, ela se dá mal, porque ela se deixou levar pela ganância, pela concupiscência. Alguém sempre é defraudado financeiramente porque recebe proposta de ganho fácil. E você vai atrás daquilo que é fácil, achando que você vai ter vantagem. Você pode ver a pessoa sempre se ferra. Então, Tiago ele vai deixar claro que o aspecto central da tentação funciona de dentro para fora, e não é o contrário, não é de fora para dentro, não, tá?
Lógico que eu não estou querendo aqui tirar o método de Satanás, que é descrito como tentador, mas a tentação, ela funciona de dentro para fora. Tá? Então, assim, é importante que a gente se ligue nisso aí e saiba que é possível que a gente aprenda a conviver vitoriosamente com qualquer tipo de tentação. Nisto reside o poder e o estilo de uma vida crucificada. Porque um dos principais aspectos da maturidade reside na firmeza em colocarmos limites ao nosso desejo. Se eu sei que se eu comer um monte de bolo, eu vou fazer mal à diabetes que está no meu sangue, então eu tenho que pôr limite aos meus desejos, tá? E pôr limite aos meus sentimentos, combinando renúncia com voluntariedade, desculpe. Queridos, nenhuma tentação, seja sexual, homossexual, de comprar, de gastar, ou de qualquer outra natureza, pode ser usada como pretexto para o pecado. E toda libertação responsável que a gente se envolve, ela vai requerer de nós um processo de reeducação. E a reeducação é um dos processos mais difíceis dentro de uma libertação, porque você vai ter que aprender a desaprender. No meu caso, eu tive que desaprender a querer ser homem, andar com sapato de homem, com blusa de manga comprida, a ter cabelo curto, a sentar como homem, e comecei a aprender a usar saia, a usar brinco, eu deixando o cabelo crescer, a fazer as unhas, a fazer a sobrancelha. Tudo para mim, no início, foi muito difícil, sabe? Ficar em pé, sem estar com aquele jeitão masculino, sem andar com aquele jeitão de fachona, sabe? Então, isso é o processo de reeducação que todos nós precisamos nos expor, precisamos passar para que a gente comece verdadeiramente a sermos reeducados para uma nova vida. Então, mudar trejeitos demanda realmente um processo grande de reeducação. Hoje, quando eu falo para algumas pessoas que adentrei, que saí da homossexualidade, as pessoas não acreditam que um dia eu parecia um homem. Por quê? Porque eu me submeti a esses processos. Então, queridos, para encerrar, eu só quero falar para vocês, eu sei que tem pai, que tem mãe, né? Eu sei que tem gente aqui que tem filhos adolescentes, crianças, que estão na fase ainda, né? Daquela que não pode se responsabilizar. Vocês precisam verdadeiramente passar por um processo de reeducação em todas as áreas que vocês sabem, que de uma forma direta ou indireta vai estar trazendo uma grande desordem e desestrutura familiar para a sua descendência. Porque a gente não só deixa herança espiritual a gente não só deixa herança de dinheiro, de casa, de imóveis, de roupa, ou de qualquer coisa quando a gente morre, não. A gente deixa heranças espirituais também. E elas podem ser salvíficas, divinas, ou pode ser desgraçadamente demoníacas na vida dos seus descendentes. Então, em nome de Jesus, meus amados, vamos levar a sério o Deus que nós servimos, vamos levar a sério o ser cristão, porque o reino espiritual, ele não brinca, não. Em nome de Jesus, eu agradeço a atenção e me coloco à disposição de vocês, caso tenham alguma pergunta, alguma dúvida, eu terei prazer em responder, pastor. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que, se vocês pudessem, quem puder abrir a câmera, por gentileza, se puder abrir para fazer, quem quiser tirar fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com a pastora André, ou a pastora Ninfa, ela está à disposição. Amém? Se quiser, pode abrir o microfone e perguntar.
Eu gostaria de saber se você tem material para a gente estudar isso, ficar vendo, e até a gente que trabalha com pessoas, né, faz discipulado e tudo, está preparado, porque, por exemplo, eu faz muitos anos, né, que eu sou evangélica, sou do Senhor Jesus, aceitei Ele, eu trabalho com missões, mas tenho pessoas na família que têm esse problema, Uhum. mas eu não sei assim como lidar realmente, né? Exatamente direto, né? Eu trabalhei também na área da beleza, então eu tenho conhecidos que são Sim. nessa parte, e Aham. eu gostaria de saber entrar mais profundo até para poder lidar dentro de casa, fora de casa, e, Uhum. né, me instruir melhor, porque é uma coisa meio nova, né, na área do evangelismo que eu vivo, Sim, mas que sim. hoje está muito aberto mundialmente e que nós precisamos, a igreja, aprender a lidar com essa situação. Porque, como você falou, muitos rejeita, vira a cara, faz muita coisa, e aí é que vai a perversão maior. E se surge algo na nossa família, a gente não sabe nem como lidar, como, né, com a pessoa, né? Daquele jeito. Exatamente. A gente não está, na realidade, nós não estamos preparados como cristãos, não é só para receber na igreja um homossexual, não. A gente não está preparado para receber a prostituta, a gente não está preparado para receber o drogado, o ladrão, esse povo que Jesus, assim, ama também, né? E quer que alcance, quer que sejam salvos para a glória dele, né? Então, na realidade, como é o seu nome? Célia, Célia, na realidade, sabe, querida, quando eu cheguei na igreja, as pessoas que trataram de mim, elas não tinham nenhuma noção realmente de como lidar. E eu digo para você uma coisa, filha, duas coisas importantes, tá? Você tem que ter certeza de que a pessoa realmente quer deixar aquela vida, porque é o seguinte, a homossexualidade no início, ela não é ruim, não, porque o diabo se encarrega de fazer o negócio ser bom, tá? Mas com o passar do tempo, assim como todo pecado, no início ele é bem atrativo, mas com o passar do tempo, ele vai causando vazio, ele vai causando tristeza, você vai se expondo a infidelidades, a roubos, a falta de respeito, e você começa a cansar daquilo ali. E aí você tem uma hora que você quer sair daquela vida. Aquela vida lhe cansou. Eu não quero mais essa vida para mim. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai procurar Deus. É a única opção que você realmente vai ter, né? Porque você não quer mais saber do mundo. Então, o que é que acontece? Essa pessoa, quando chegar para você, uma coisa, Célia, que me constrangeu do início ao fim, foi o amor. Porque o homossexual, ele é uma pessoa agressiva, ele é uma pessoa de temperamento sanguíneo, de temperamento colérico, como deu aula a irmã da outra vez, né? Eu tenho esse temperamento, mas hoje Deus transformou esse temperamento, tem transformado esse temperamento para as coisas dele. Mas você, diante de uma pessoa que vai te instigar, que vai te agredir, que vai querer te machucar, para poder, no final das contas, chamar a sua atenção, porque ela está fazendo isso por carência, por feridas, e essa pessoa começa a se deparar com o amor, mas não é o amor que alisa, é um amor que é aquilo que eu falei, que aceita, é um amor que não é o amor que tolera, não é o amor que aceita a pessoa em amor, né, em consideração, mas não tolera e nem admite o pecado. Então, essa pessoa vai ser constrangida. E você pode, sim, ter acesso a alguns livros que vai te ajudar a entender a questão da homossexualidade. Por exemplo, essa parte esse trabalho que eu fiz com vocês aqui, está no livro do pastor Cote,
tá? Ele abrange uma série de coisas, né? Que você pode pegar esse livro pela internet e ler. Tem outros livros também cristãos que eu posso até fazer uma relação e passar para a pastora Rita, para Muito vocês bom. poderem procurar, porque tem um livro que trabalha muito com ideologia de gênero, a questão da sexualidade, de filmar. Então, eu tenho muito material, mas o que eu tenho pensado em fazer na realidade é criar uma apostila, tá? Ah, Uma apostila que possa estar trazendo o conhecimento das pessoas, o que começou lá na Revolução Sexual, uhum. e vem da revolução sexual até a presente data, para que as pessoas se coloquem, se situem a respeito dessas questões, porque foi uma coisa que foi sendo construída, entendeu? Bom. Então, assim, mas eu posso, inicialmente, para te ajudar, porque eu sei que o evangelismo não é fácil, tá? Você tem que ter muita cautela, né? Principalmente eu que lido viajando pelo estrangeiro, né? Que é livre, né? Tudo é Isso, muito livre, é mais que o Brasil até. isso. Então, a gente tem que justamente coisas delicadas, coisas que eu É, tenho confrontado nessas minhas viagens com pessoas que é muito minha amiga e eu não sei nem como lidar, o que falar diretamente que não vá desconstruir, como você falou, toda essa parte que Deus estaria me usando para poder tirar aquela pessoa daquela malignidade, porque, né? Na realidade, é muito delicada a sua posição, porque, assim, você não deve, em tempo algum, negociar princípios. Isso não se negocia. Eu amo você, mas eu não concordo com a tua prática, porque a O que tua eu tenho prática fere o coração de Deus e, com o tempo, você vai se sentir também ferido. Mas aí você se coloca à disposição para aconselhar, para orientar, tá? E, assim, algo muito precioso é você se deixar ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. sim. Porque o Espírito Santo nos dá uma ousadia e uma intrepidez que a gente depois fica sem entender como foi que aquilo aconteceu. Eu digo, nunca eu faria aquilo se não fosse pelo Espírito. Eu estava na academia e tinha um rapaz malhando lá, um rapaz até bonitão, e eu fiquei olhando para ele. Quando ele percebeu que eu estava olhando, ele quis mostrar para mim que eu não era a praia dele, né? Então ele deu umas desmunhecadas, mas eu não estava paquerando com ele, tá bom? Eu tenho promessa de Deus que eu vou casar, e agora, o mês que vem, fazem 17 anos que eu aguardo por essa promessa. E Amém. promessa de Deus se cumpre, mas Amém. no tempo de Deus, porque Deus ele não dá nada para você se você não está preparado para ter, né? Então, eu tenho sido preparada durante esses anos, colocando minhas coisas em ordem, para que depois eu saiba ter um marido, que não é fácil viver a dois, né? Mas o que é que eu fiz? Eu chamei esse rapaz e ele veio. Aí, quando ele chegou perto de mim, eu coloquei a mão no ventre dele, assim mesmo, no ventre dele, e disse assim: no seu ventre tem uma geração, aqui dentro tem uma geração. E que Deus te abençoe, te liberte, para que essa sua geração seja abençoada e glorifique o nome dele. O rapaz ficou todo sem jeito, saiu todo destreinado. Depois ficou sentado num canto lá, amuado. Ele estava na frente do espelho se amostrando, mas ficou lá amuadinho. Foi eu? Não foi, foi o Espírito Santo. Então, Aleluia. quando você se permite ser usada, Célia, pelo Espírito, você fala, você exorta e você vê a resposta através do impacto que causou na vida de quem escutou, entendeu? Mas é muito importante, minha irmã, que você se capacite, sim, porque não é fácil, não. Uhum. Eu vou Obrigada. passar a relação para a pastora Rita, viu? Obrigada. É muito importante para a gente, sim. Isso. Tá bom, minha princesa. Paz, Pastora Rita. Obrigada, o pastor que levantou a mão. posso? É porque o pastor Josenberg já tinha levantado, Ritinha. Espera um pouquinho, por gentileza. Pastor Josenberg. Graça e paz. Estão me ouvindo bem? Sim, Então, sim, querido, pode falar. Que seminário abençoado, mais uma vez um seminário de excelência, como tem sido aqui a tarde com Deus, todos maravilhosos. E esse tema, ele
bate em uma situação em que o mundo passa muito séria. Eu, assim, não tenho dúvidas, porque eu já lido com essa realidade na minha cidade, chamada Salvador, Bahia. Aqui há uma permissividade que é absurda. Eu não estou exagerando nas palavras. Então, assim, a senhora citou aí o nome de uma entidade, e quem adora esta entidade aqui em Salvador, que é um número, não é pequeno, esse número não é pequeno, já foi pequeno, mas não está mais. Então, assim, é onde também acontece de tudo e todos podem entrar. Estou falando todos, héteros e homo. Entenderam? Né? Sim. Também conheço um pastor de uma igreja que já foi aqui. Ele não foi pastor presidente, foi pastor auxiliar. Professor de grego no seminário, sabe a Bíblia do que muita gente. E eu descobri, ou adicionei, a gente vai chegar uma hora em que eu vou ter que conversar com ele. O homem quase vai me processar, porque eu falei uma verdade. Eu falei para ele sobre o tema da prática, que é pecaminosa. Eu falei o termo porneia. Esse é um termo bíblico grego que Jesus usou para condenar o homossexualismo ou homossexualidade. Está na Bíblia. E a igreja tem um movimento chamado woke, a ditadura woke, o wokeismo. O que quer dizer isso em inglês? Acordar. Acordar, entre aspas, acordar para pecado. Tudo que é agenda contra a Bíblia, ou tudo que é contra o que está estabelecido nas Escrituras, essa agenda surgiu na década de 50 lá nos Estados Unidos e destruiu quase o próprio Estados Unidos da América. Inclusive, as Forças Armadas pararam de fazer propaganda por esse movimento. Eu estou falando sério, parou, porque o povo americano, pode parar aí. Pode parar. O Oriente, gente, vou falar uma coisa aqui séria, tá? O Oriente está ameaçando o Ocidente. Bem, precisou, né? Povos inimigos ameaçarem esse povo para esse povo voltar às suas origens. Olha o que eu estou falando aqui, pastora. Precisou receber uma ameaça poderosa, como está previsto nas Escrituras. Precisou vir uma ameaça potente. Peraí, vamos parar com essa relativização de tudo. Vamos voltar às origens judaico-cristãs. E essa ditadura, ideologia de gênero, progressismo, veio para tentar destruir. E a igreja ela precisa voltar a se impor com misericórdia, com amor, acolher e dizer: você é muito bem-vindo, Jesus te ama, eu também. Mas você vai ter que decidir abandonar esse pecado. Olha, podemos abrir mão. Romanos 3 não podemos abrir mão. Romanos 6, 1 Coríntios 6, toda a Bíblia, estou falando aqui 4 passagens para vocês se aprofundarem e falam exatamente sobre essa prática, tá? Romanos 1, Romanos 6, 1 Coríntios 6. Eu estou aqui complementando a fala da pastora, porque eu já lido com o público, eu já evangelizo, eu já lido, já com amor, e eles me respeitam. Amém. O essencial é a gente aprender a respeitá-los, porque são semelhantes e se pôr no lugar deles. Poderia ser eu, né, pastora? Poderia ser eu, pastora Ninfa. Belo nome. Poderia ser o mendigo na rua, poderia ser eu, meu Deus. É verdade. Meu semelhante. É verdade. O carnaval em pecado. Meu Deus, tem misericórdia, poderia ser eu. Ninguém Mas é é forte. mesmo. Ninguém é forte. Amém. É verdade. Mas, eu vou parar por aqui para dar espaço aos outros. Minha mãe teve que sair, pastora Rita. Eu coloquei aqui um alto para ela ouvir também, mas ela está aqui ouvindo tudo, tá? Amém. Um abraço. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Dá um abraço na sua mãe também. Amém. Ritinha, por favor, Ritinha. Amém. Eu quero dar saúde à igreja com a paz do Senhor Jesus e gostaria de fazer uma pergunta que, na verdade,
eu estava ouvindo bem, porque hoje me chamou a atenção, tem um amigo, uma amiga minha, que ela tem um filho que ele é homossexual, né? E eu gostaria de saber da pastora Ninfa e das outras se eu agi de modo errado. Por quê? Eu tenho um amor por essas vidas, mas é um amor muito grande, assim, eu sei, estão errados, erradíssimos, como, por exemplo, quando eu vejo um casal se beijando, essa semana eu estava lá trabalhando, eu passei, tinha dois idosos, eles beijando na... Nossa, aquilo ali para mim me doeu muito, mas, assim, ver o que o inimigo tem feito, né, com a imagem e semelhança de Deus, né? Isso. Aquilo faz mal. Porém, entretanto, eu amo essas vidas. E quando essa minha amiga comentou sobre o filho dela e tal, que ele é assim e tal, eu disse, calma, vá devagar, ame o seu filho. Poxa, vai ver o que está acontecendo. Abrace ele. Não, você está louca. Eu digo, você conhece essa pessoa, esse amigo? Porque, por enquanto, ela sabia que era um amigo dele. Aí eu falei para ela, fulano, convida para um almoço na sua casa. Eu não sei se eu errei, eu peço perdão se eu errei, mas eu achei que uma mãe, ela deve agir desse jeito para ver os passos do seu filho, para saber com quem ele está andando, e quem sabe ela falar do evangelho ali naquela mesa, mas não que ela aceite o erro ali na mesa dela, nem na casa dela. Quando eu comentei isso com ela, nossa, foi jogado todo tipo de palavra ruim sobre mim, porque eu agi desse jeito. Que Bíblia é essa que eu estou lendo? Que os pastores que ela conhece, BBB, todo mundo diz que ela está certa. Aí eu parei e pensei, eu disse, meu Deus, será que eu estou errada em falar para uma mãe que ela tem que amar o seu filho, não importa o que ele escolheu, mas amar como uma vida, assim como ele, umas prostitutas. Eu amo aquelas mulheres. Eu não sei que amor eu tenho por esse povo, mas eu não olho. Eu sei, como eu conheço uma pessoa, um rapaz, que ele é homossexual, eu já cheguei para ele, eu disse assim, ó, cara, eu te amo. Eu não amo os seus atos, mas eu amo você. Ô, Rita, obrigada, ore por mim. Eu boto a mão, eu oro com ele. Eu digo, Deus, livre essa vida, se ele não sabe o que está fazendo. Ele chora, essa pessoa chora, mas ele conta para mim que a mãe expulsou de casa, que as pessoas não querem saber dele. A igreja que ele estava frequentando, jogaram ele de porta fora. Eu disse, pô, não é assim, gente. Eu não sei se eu estou errada, pastora Ninfa, mas eu acho que nós devemos acolher, amar a pessoa, falar mais do amor de Deus para a pessoa com cautela, sem precisar agredi-lo. Sim, Eu estou sim. errada? Que conselho a senhora dá para as mães que têm os filhos em casa, que são assim? Como agir com eles? Então, olha, filha, errada você não está, não, viu? Na realidade, foi o que eu falei aqui. O que é que me constrangeu? Foi exatamente o amor, né? Ter sido aceitada em amor, ter conhecido o que é o respeito, o que é a consideração, e isso, porque quando a gente para analisar, filha, o que é que acontece? Por que é que esse filho dela entrou na homossexualidade? Como é que é o histórico pregresso dela, do marido dela? Como é que esse filho foi concebido? Entendeu? Ele foi concebido antes da aliança do casamento, ou eles não são casados. Então, tem todo um histórico espiritual sobre a vida desse filho dela, tá? Então, assim, o problema, o que eu vejo muito, o que deixa assim, traz uma certa agonia dentro do coração é quando você começa a ver o histórico familiar e você vê que a família está completamente esfacelada. Então, essas pessoas precisavam ser todas ministradas, serem todas acolhidas e serem tratadas, tá? Porque uma mãe ou um pai que está completamente fora da presença de Deus, é aquilo que eu disse, se você não está com a vida em ordem, como é que você pode exortar quem está com a dela em desordem? Entendeu? Então, assim, tá certo que ela está ferida, o coração da mãe fica muito indignada, mas eu tenho amigas que têm filho na homossexualidade que age de outro jeito. Tem uma amiga minha que sabe que o filho dela vai sair com o namorado, mas ela ora, quando ele chega, ele conta tudo para ela. Então, ela exorta ele, ela é uma mulher de Deus, exorta. Você sabe o que aconteceu com esse procedimento dela, filha? Ele simplesmente
disse que não quer mais estar dentro da homossexualidade. Ela deu para ele uma Bíblia e ele está lendo a Bíblia. E ficou impactado. Aleluia. Penso assim, eu Pois penso é, assim. adivinha com que livro esse menino ficou impactado? O livro de Levítico, que é cheio de leis. E lá ele viu a questão da homossexualidade, que Deus abomina. Aquilo saltou aos olhos dele. Então, a pessoa tem que pedir a Deus que dê sabedoria, por mais que o coração esteja sangrando, porque a mãe quer ver a felicidade do filho, né? Mas ela precisa ser sábia. Não é? É como você disse, ela não vai colocar o filho dentro de casa, não vai deixar o rapaz dormir aí, os dois ficar. Não, isso é aceitação, isso é concordar com o pecado, né? É uma aceitação errada, tá? Mas ela precisa realmente ter sabedoria para lidar, porque esse rapaz não entrou na homossexualidade de um dia para a noite. Ele não acordou e disse, hoje eu vou ser gay. Tem um histórico para trás, entendeu? Então, não acho que você esteja errada, não, filha. Amém. Amém. Muito Obrigada. obrigada. Nada, meu amor. Tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa? Não. Boa noite. Boa noite, Andréa. Paz. Boa noite, a paz, tinha paz a todos. Oi. Pastora Ninfa, a respeito dos atejamentos, né, tipo assim, dos nossos comportamentos com relação aos pais, eu falo, né, porque você, tem uma hora que você falou a respeito das atitudes do homem e da mulher, né? Por exemplo, na minha família, por exemplo, sempre foi minha mãe que comandava tudo, né? Ok. E quando eu me casei, né, eu sempre teve esse lado, porque você vê a mãe tratando o pai, não vou dizer que ela tratava mal o meu pai, mas a minha mãe era muito mais forte do que meu pai, no modo de agir, no modo... E aí o que acontece? Ela acabou passando isso tanto para mim quanto para minha irmã, né? E às vezes, por exemplo, como eu aqui em casa, muitas coisas eu passo à frente do meu marido, mas sem questão de desrespeitar, né? Mas isso faz diferença, por exemplo, dos meus filhos que veem isso, tipo assim, como posso te dizer? Eu não tiro o direito do Marcelo, por exemplo, de repente tiver que dar uma orientação para eles, ou então se ele tiver que dar uma dura, eu falo, dá dura, não sei o quê, porque eu acho assim, né? Eu falo assim, gente, ele tem que ser o pai, ele tem que educar. Mas, por exemplo, tem muitas coisas que às vezes eu pego a posição de fazer, né? Mas que é uma coisa natural que eu trouxe de casa, trouxe do tua berço. mãe. Repete. E Repete, aí, sim. e aí, por exemplo, quando eu me converti, aquela coisa toda, né? Que a gente fala, né, que a mulher deve ser submissa ao homem, né? Sobre algumas coisas. E que a gente tem que ser uma mulher virtuosa, a gente tem que saber usar a nossa inteligência, né, tanto espiritual como, né, para poder equilibrar sem estar por cima do marido ou tanto por baixo do marido, mas está ali na via de meio. Então eu fico pensando assim, por isso, quando você falou a respeito da marginalização do pai, né, correspondência à superproteção da mãe. Sim. Neste caso, a gente risca que os filhos, de repente, falem assim, eu me identifico muito mais com a minha mãe e ele pode virar esse homossexual, ele ter essa tendência a virar homossexual? Não entendi direito assim, a respeito disso. Porque, por exemplo, como você fala de marginalização, né, do pai, respondida com a superproteção da mãe, Sim. porque nesse caso aqui, vamos dizer, entre aspas, né, em algumas situações, existe aqui na minha casa. Então eu fiquei pensando assim, gente, será que isso um amanhã pode arriscar? Porque, por exemplo, como a gente falou que essa geração, hoje em dia, a gente não sabe o que as crianças estão passando. Eu estou com meus filhos aqui na fase de 14, 15 anos, isso pode escatenar alguma coisa a respeito com relação emocional ou com relação à parte sexual deles? Então, porque na realidade é um colapso dos papéis do casamento, né? Uma inversão de lugar, né? Você às vezes,
Porque nós mulheres temos um defeito, a gente quer tudo na hora. Só que a gente consegue fazer uma coisa, duas, três coisas ao mesmo tempo. O homem não. O homem ele só faz uma, né? Porque isso faz parte da personalidade dele. Se concentra ali, enquanto ele não termina aquilo, ele não vai. Você não, o menino está no peito, o feijão está no fogo, o ferro está ligando ali para passar uma blusa. Então, a gente tem essa. O homem não, o homem ele já é mais centrado, ele já é mais metódico. Então, o que eu entendo é o seguinte, nós, como mulheres, somos o quê? Somos a ajudadora idônea do nosso marido. Você e o seu marido, vocês são uma só carne, tá? Então, quando termina você, começa ele, quando termina ele, começa você. Então, quando eu falo aqui a respeito dessa superproteção, você vê, eu não sei como que é o seu marido, mas esse marido aqui é um adúltero, é um prostituto, é um alcoólatra, vive de farra. Então, ele traz para dentro da casa dele toda uma desestrutura, tá? Quando, na realidade, aí o que que acontece? Começa a trazer insegurança para a mulher, para a esposa, que, por sua vez, não gosta de... A mulher gosta de se sentir segura, protegida, amada, né? Então, o que é que ela faz? Como ela não sente isso em relação ao marido, ela começa a desrespeitá-lo. Ok. Quando você desrespeita, quando você tira a autoridade do seu marido na frente dos seus filhos, você realmente pode trazer para a personalidade, para o temperamento dos seus filhos, uma insegurança, uma instabilidade emocional, tá? Por quê? Porque você, mas aí nesse caso, se você não desrespeita o seu marido, se você não impede que ele exorte, que ele faça o que precisa ser feito aí, se você não se levanta contra, então você não está se insurgindo contra o seu marido, tá? Agora, existem coisas que realmente competem a ele fazer. Aí você vai ter que passar por esse processo de reeducação que eu falei no fim. Reeducação é o quê? Você vai ter que aprender a desaprender. Por exemplo, fulano, vai ali para mim, troca aquela lâmpada, um exemplo, tá? Mas aí ele não vai. Aí você chega, pega, mete o pé pela mão, sobe na cadeira e troca a lâmpada. Que a gente faz isso. A gente chega cheio de compra, larga a compra na mesa, pega um banco, bota, sobe, já tira tira a velha, põe a nova. A gente é assim. Tá? O homem, ele... Então, é um processo muito complexo a questão do relacionamento. E eu tenho uma amiga que falava para mim, Ninfa, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer feliz. Então, quando você faz feliz, você também termina sendo feliz, entendeu? Mas a questão do você sente pelo espírito que você está passando do limite, porque você via o que sua mãe fazia. E a gente tende a repetir os erros dos nossos pais. E muitos casamentos até acabam porque você via sua mãe fazendo do marido o que ela bem queria e você começa a fazer. Então, seu marido não aguenta porque se sente desrespeitado e sai. Entendeu? Então, isso é uma... Já que você identifica essa questão, que eu acho que isso é primordial, você identificou, você sabe como era sua mãe, tá? E você tem repetido os mesmos atos, então está na hora de entrar num processo de reeducação. É aprender a desaprender tudo o que você fazia. Então, começar a agir de uma forma diferente. E aí, não sei, teria um apoio de uma igreja, teria um curso, porque aqui onde eu estou, nós temos o curso de Casados para Sempre, nós temos Mulher Única, nós temos o curso de Obridade, e tudo isso trabalha com o homem e com a mulher separado e com os dois juntos, e esses tipos de cursos são muito bons. Então, seria interessante você procurar esse tipo de coisa para entrar no novo tempo junto a seu marido. Porque se você identificou isso de tudo que eu falei, é algo que realmente está precisando de um conserto, de um reparo. Entendeu, filha? Porque, infelizmente, a gente repete mesmo os erros dos nossos pais. Mas vai ter jeito, graças a Deus, né, pastora? Amém. É verdade. Obrigada, Andréa.
Jair Nascimento, pode abrir seu microfone, Jair. Oi, Ritinha, paz do Senhor, pastora Nifa, satisfação. Coisa boa poder te Satisfação, ouvir. querido. Eu queria somente, na verdade, eu quero só compartilhar, a pastora Nifa falou, e a irmã agora que acabou de falar e questionar algo, eu queria só compartilhar uma experiência vivida, no sentido de muito mais uma questão empírica, de observação, do que uma questão de livro, né? Mas é claro que eu acabo estudando um pouquinho do comportamento humano e sobre inteligência emocional, e uma das coisas que eu tenho visto dentro dos lares hoje, na verdade, há uma grande quebra, né? Como muito bem foi colocado, essa inversão de valores, essa intervenção, muitas das vezes é a anulação do homem, porque ele acaba sendo um cara anulado. A gente vai usar na Bíblia aí, por exemplo, uma figura do Acabe, né? Que tinha uma Jezabel, que era que mandava em tudo. Então, ele era um homem, né, que ele se anula talvez por ter uma mulher muito forte em casa, muito filho, que vem de um histórico como esse de abuso, uma mulher que quer que troque a lâmpada, mas ela não tem paciência em saber que o homem opera no tempo dele, que não adianta tentar fazer antes, que não funciona. E eu acho que nesse sentido é inteligência, que você saber com quem você casou. E porque senão a mulher, por exemplo, por natureza, a mulher ela é dona de diversos departamentos dentro de uma casa e muitas das vezes ela tem um ministério fora. Dada essa urgência, ela aprendeu a ser diligente nesse processo todo, já que o homem é mais focado, o homem foca em uma coisa só e faz só aquilo, não é assim? Vocês observam que é assim que funciona. A mulher consegue cuidar do filho, tá com o dedo na tomada, desligando ali o fogão, várias coisas ao mesmo tempo. Isso é muito benéfico para a mulher. Agora, numa sociedade onde a mulher ela tem tentado, existe uma luta, uma guerra de sexo, na verdade, né? De gênero, onde a mulher está lutando por um espaço que, pasme, acho que, de verdade, em algum momento vai se arrepender de ter conquistado. A verdade, uma das coisas que eu observei no tribunal, e eu vou chegar à minha conclusão, eu sou assim mesmo, um prolixo. Eu cheguei à conclusão, por exemplo, mulheres lindas de 30, 40 anos, juízas com salários maravilhosos lá e tudo solteira. Eu não consegui entender o que acontecia, e aí eu comecei a estudar e eu percebi que a verdade é que estar nesse lugar assombra os homens pelo fato do comportamento que elas acabam emitindo, porque não há problema em você ser bem-sucedida. A questão é, no final, você vai ter humildade para fazer com que aquele cara manifeste a hombridade dele, o ser homem, a varonidade dele, né? Então, assim, eu vou compartilhar um exemplo aqui da minha família. Assim, era alguém que não teve sucesso no relacionamento, realmente não teve sucesso, e foi o único relacionamento sério que ela teve. Ela amargurou-se na sua alma e ela falava o tempo todo, homem não presta, homem não presta. Ela praticamente, ela passava. Parece que tudo em volta dela tinha a ver com homens, com a incapacidade do homem de agradar ela por causa de uma insatisfação que ela teve com o homem, que não deu certo o seu casamento, e provavelmente também pelo fato dela ter visto o retrato de meu pai, um cara adúltero em casa, e traindo a minha mãe reiteradamente. Minha mãe perseverou, e ela foi muito boazinha, e por isso ela suportou meu pai, aquela mulher submissa das antigas, né? E sábia também pela quantidade de filhos, ela escolheu os filhos, eu acredito. E minha irmã, ela tomou uma atitude, ela revoltou-se, ela encabrunhou-se, virou um cabra macho, assim, aquela mulher retada que disse, não, se acontecer comigo, eu passo a peixeira e etc e tal. Enfim, a filha dela cresceu ouvindo isso, sabe? Ouvindo que homem não presta, que homem não presta, que homem não presta, que homem não presta. E hoje eu consigo perceber um comportamento, né, homossexual na vida da minha sobrinha, e eu comecei a pensar, eu estudando um pouquinho sobre essa questão de padronização, né, de comportamento humano mesmo, de inteligência emocional, e eu começo a desconfiar que parte ou o instrumento, né, o gatilho que realmente funcionou na mente ali da minha sobrinha, dentre tantos que foi falado hoje, pode ter sido essa coisa do rebaixamento do homem, né? Assim, ela não olha para o homem, de repente ela não foi ensinada a admirar um homem,
né? Eu não sei, eu fiquei, diante de tudo que a senhora colocou aí, eu fiquei com esse pensamento e eu quis falar sobre isso. Então, eu penso que hoje, apesar da gente muitas das vezes ter crise, aí eu preciso de um especialista, eu acho fantástico isso, mas eu acho mais incrível é que nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso mestre, que tem a capacidade de nos ensinar e de nos mostrar qual é o nosso limite, né? Aonde é que nós precisamos nos arrepender, né? Até aonde eu devo a minha atitude, ela é uma atitude coerente, até onde eu não estou ferindo ou projetando na mente dos meus filhos, né, daqueles que estão ao meu redor, uma identidade errada daqueles que são responsáveis, que são formadores de opiniões, do caráter, né, daqueles que estão, né, ao nosso redor. Foi só esse comentário mesmo e agradeço a oportunidade. Maravilhoso poder te ouvir. Não, mas beleza. A questão da sua irmã é exatamente isso. A sua sobrinha, ela simplesmente acreditou na palavra da mãe, ainda que essas palavras fossem mentirosas e condenáveis, né? Infelizmente, a palavra de uma pessoa de autoridade sobre a vida de uma outra pessoa, para o bem ou para o mal, traz os dois resultados, né, filho? Oi? Obrigada. Obrigada, missionário Jai. A nossa amada Alessandra. Alexandra. Eu só chamo Alexandra. Alexandre. Temos um caso aqui, na casa onde eu estou ficando, e é uma menina que foi... O pai